Olá, aqui é a professora Marília e hoje nós iremos falar sobre a representação da figura humana. Temos que lembrar que não existe um padrão, uma única forma de fazer a representação da figura humana, de desenhar, de pintar a figura humana. Essa representação ela vai tendo mudanças ao longo da história da arte. Então, nós começamos pela Vênus de Willendorf. A Vênus de Willendorf, ela é uma estatueta pequena de cerca de 11 centímetros do período pré-histórico, do período rupestre. Ela é feita em araucária e acredita-se que ela era um amuleto que as mulheres do período pré-rupestre carregavam, acreditando que ela ajudaria a ter uma melhor fertilidade, elas terem mais filhos. Próxima obra são as pinturas em papiros do Antigo Egito. Então, no Antigo Egito, a gente pode perceber essas pinturas, elas vão estar nos papiros e nas paredes das pirâmides. Essas pinturas, elas não têm uma ilusão de profundidade, não tem uma variação de cor, luz e sombra. É o que a gente vai chamar de cores chapadas. Quando eu tenho a cor pura, sem nenhuma variação naquela cor. Essas obras elas representam muito as crenças, a religião egípcia. Então, muitas vezes ela vai trazer imagens dos deuses egípcios, tá? E uma das principais características vai ser a técnica da lei da frontalidade. O que é a lei da frontalidade? Eles sempre iriam desenhar a cabeça, as pernas e os pés de perfil, de lado, e os olhos e o tronco de frente. Então, era a forma que eles encontraram para trazer a totalidade, trazer o corpo humano todo numa representação, num desenho. Próxima obra chama-se Discóbolo, de Miron, na Grécia. Nessa obra, na verdade, essa estátua que nós estamos vendo aqui, ela é uma cópia feita pelos romanos. A maior parte das obras gregas originais, elas acabaram se quebrando ao longo do tempo. Então, muitas das obras que a gente tem são cópias romanas. Mas o importante é perceber que no período da Grécia existe uma preocupação em representar o corpo humano o mais real possível, mesmo fazendo uma escultura no material de uma dureza tão grande quanto o mármore. Eles vão utilizar para poder criar o corpo humano o que a gente chama de cânone clássico, que é estabelecer proporções, medidas para que esse corpo tivesse as devidas proporções. Então, nesse cânone, ele vai dizer que a altura da pessoa é determinada pelo tamanho da cabeça. Então, iria se medir a altura da cabeça, o corpo da pessoa seria 6 vezes a altura da cabeça dessa pessoa, tá? E aí eu teria a proporção exata. Os gregos, eles têm uma filosofia que vai embasar toda a produção artística desse período, que é o corpo são e a mente sã. Então, eu teria que cuidar do meu corpo. Como era feito esse cuidado com o corpo? Através da alimentação, exercícios físicos e cuidar da minha mente. Como que era feito esse cuidado da mente? Através do estudo. Então, a pessoa ela deveria estudar e cuidar também do corpo através de alimentação e de exercícios físicos. Não podia cuidar demais da mente e esquecer do corpo, ou cuidar demais do corpo e esquecer da mente. Próxima obra, Evangelhos de Kaiser Otto III, do artista Schulli. Então, essa obra ela pertence ao período gótico. Ela é chamada de Iluminura, porque na verdade é uma obra bem pequena.
Nesse período, temos que lembrar que já existiam os livros, mas ainda não existia a imprensa. Então, todos os livros, as cópias dos livros eram feitas à mão. Existia uma equipe de pessoas que copiavam os livros, a parte escrita, e outra equipe que era encarregada de realizar as iluminuras, de fazer os desenhos, as ilustrações desses livros. Eles acreditavam que, com esses desenhos, essas imagens, se tornaria mais fácil a leitura, mais agradável. O nome iluminura vem do latim illuminare, que significa luz, trazer luz, né, para a leitura, facilitar a leitura ali daquela maneira. Então, nesse período, ainda não temos uma profundidade de fato, mas os artistas já começam a tentar pensar como eles poderiam trazer a profundidade. Então, a gente pode perceber, a figura principal ela é maior, ela está mais à frente, e o que está atrás dela vai ficando cada vez menor. Isso já é para trazer uma ideia de profundidade no quadro, né? Para que eu consiga determinar o que está à frente e o que está atrás. E começa-se a ter pequenas ideias de volume também, através das linhas que vão trazendo a ideia de volume. Próxima obra, Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Então, nessa obra, os artistas nesse período, que é chamado Renascença, eles voltam a estudar o corpo humano, voltam a buscar conhecimentos lá na Grécia Antiga, e com o surgimento da tinta a óleo, isso vai facilitar bastante a vida dos artistas, principalmente na representação do corpo humano. Eles buscavam representar o mais real possível. Então, a tinta a óleo ela é uma tinta que demora bastante para secar. Então, o artista podia ir trabalhando durante várias horas, vários dias, até anos no mesmo quadro. A Mona Lisa mesmo, ela leva 3 anos para ser terminada. Na Mona Lisa surge-se, então, a ideia de perspectiva. Então, eu tenho uma ideia maior de profundidade e o uso da técnica chamada chiaroscuro, que é o claro e escuro para dar a ilusão de volume. Então, eu tenho áreas de sombra e áreas de claridade, construindo o volume do corpo da Mona Lisa. E uma técnica também chamada esfumato, onde eu não tenho mais aquelas linhas marcando a imagem, contornando a imagem. Agora eu tenho mudanças suaves de cor que marcam essas mudanças. Até antes da Renascença, na maioria, as mulheres eram representadas sempre com um aspecto de santidade, um aspecto de santas. Quando chega no período da Renascença, as mulheres passam a ser representadas mais próximas do que elas realmente eram, de pessoas comuns. A Mona Lisa mesmo, também é conhecida como La Gioconda, era mulher de um mercador, então era uma pessoa mais comum, não era uma pessoa divinal. Próxima obra, Retrato de Lunia Księciowska, do Modigliani. Então, o Modigliani ele pertence ao período expressionista, que é um período onde o mais importante era expressar os seus sentimentos, né? Mostrar na obra o que eu sinto, e não necessariamente que a imagem ela fosse reproduzida fielmente à aparência da pessoa. Então, era como o artista se sentia com relação àquela pessoa. No caso, as principais características de Modigliani serão esse pescoço mais alongado, que era uma característica que chamava a atenção do Modigliani. Ele gostava de pessoas que tinham essa característica de ter um pescoço um pouco maior. E a representação do olho, que ele não desenha nem íris nem pupila. Então, os olhos, na grande maioria das obras de Modigliani, serão cinza. Ele acreditava que os olhos eram a porta de entrada da alma. Então, eu não poderia representar os olhos se eu, de fato, não tivesse um grande conhecimento da pessoa que estava sendo ali retratada.
E a nossa última obra de hoje é a obra Dora Maar com Gato, de Picasso. Então, Picasso ele vai criar um movimento chamado cubismo. Esse movimento ele rompe totalmente com a representação da figura humana que era feita até então. O cubismo ele traz a característica de tentar mostrar, tentar representar todos os ângulos ao mesmo tempo. Então, eu consigo ver a minha figura de frente, de costa, de lado, ao mesmo tempo. Eu não tenho mais ilusão de profundidade e as figuras, elas são planas. Ele vai utilizar muito as figuras geométricas, as linhas, e sem ter uma ideia de profundidade. Então, aqui eu posso, por exemplo, os olhos da Dora e a boca estão de frente, mas o nariz já está de lado. A orelha, que estaria mais atrás, ela é trazida para frente. Então, ele vai desconstruindo a imagem, colocando todos os ângulos no mesmo plano. E aqui a gente pode ver o gato da Dora. Então, nossa aula se encerra por aqui. Até a próxima semana.